Bom dia, gente. Hoje nós vamos trabalhar com um projeto de vida e continuando com o mesmo tema da semana passada, que é histórias de vida bem-sucedidas. Agora nós vamos trabalhar com elas na família e na comunidade. Isso é mais uma pesquisa que eu quero que vocês mesmos façam. Projeto de vida, professora Nilda Ribeiro. A habilidade que vocês vão desenvolver é a identificar nas histórias da família, da escola e da comunidade aspectos relevantes para o sucesso pessoal e profissional. Compreender quais valores pessoais e aspectos de cooperação foram relevantes para o sucesso individual das pessoas. Então, aí tem duas habilidades. Uma é identificar nas histórias aspectos relevantes de sucesso pessoal e profissional, e o outro são compreender valores pessoais e aspectos de cooperação que foram relevantes, porque muitas vezes a gente necessita de ajuda de alguém para que a gente possa chegar a algum lugar, ou mesmo da nossa família, ou se não de algumas pessoas próximas a nós que possam nos ajudar. Então, isso vamos tentar, vocês que vão fazer essa pesquisa. Aqui diz a orientação para o trabalho. Pesquise com os familiares, na escola e na comunidade, outras histórias de sucesso semelhantes à atividade anterior. Então, vocês podem buscar alguma história interessante de alguma pessoa que vocês conhecem, ou que ouviram falar, pergunta mãe, pai, ou mesmo algum amigo. Gostaria desse trabalho, eu coloquei que pode ser feito pelo WhatsApp, porque eu não gostaria que vocês saíssem, mas vocês podem ter alguma história interessante de alguém que teve dificuldade de estudar e que teve êxito com os estudos ou em outras profissões, que não necessariamente é obrigada a gente ter uma formação intelectual, mas você pode adquirir uma profissão, alguma pessoa que no comércio foi bem sucedida. Elabore com eles um roteiro de perguntas para entrevistar essas pessoas. Eu coloquei elabora com eles, que seria eu. Mas como eu não estou aí, gostaria que vocês mesmos elaborassem esse roteiro de perguntas. Vocês podem perguntar qual é a profissão das pessoas, como foi que eles fizeram, como foi a vida deles para chegar a essa profissão, como foi as dificuldades que eles tiveram de estudar. Muitos deles saíram da zona rural, passaram por situações complicadas e depois tiveram êxito na vida. Então, procure saber dessas histórias, dessas pessoas e contem um pouquinho. Não precisa ser um texto grande, um texto pequeno, de 10 linhas no máximo. É só para vocês fazer um pequeno relato sobre algumas pessoas que estão perto de vocês, que tiveram também êxito, que tiveram sucesso na vida. Como a história daquelas pessoas que eu contei na aula anterior. Aqui pede também que diz assim, conte você também, professor, uma história de sucesso. Bom, gente, histórias de sucesso eu conheço muitas histórias de pessoas que estudaram, ou mesmo em outras profissões, no comércio, que tiveram sucesso, que se tiveram sua dignidade de construir seus bens, ter uma vida digna, que trabalham e que paga suas próprias contas honestamente. Então, essas que são histórias de êxito. Se eu for contar histórias de pessoas, eu posso falar um pouco da minha família mesmo. Eu sou da zona rural. Eu saí de casa, da casa dos meus pais, para estudar fora, na cidade.
No começo dos meus estudos, na primeira série, na segunda série e também na fase de alfabetização, eu morava na primeira série só. Na alfabetização em primeira série, eu morava na zona rural, eu estudava nas escolas de lá. Eram escolas multisseriadas, muitos alunos de várias séries, e a gente não tinha carteira, sentava em bancos. Para a gente chegar até a escola, eu fui em 2 escolas na zona rural, a de alfabetização, que na época seria o pré, no caso, eu andava uns 3 quilômetros a pé, eu com meus mais 2 irmãos, uma irmã mais nova que eu e um irmão mais velho. E a gente ia todo dia 3 quilômetros caminhando para chegar até essa escola. Às vezes a gente encontrava animais na estrada, a gente ficava com medo. Nós encontramos, nunca tínhamos visto um veado na vida. Veado é um animal. E um dia nós estávamos passando num local que nem tinha história que tinha veado naquela localidade. E nós vimos um veado e ele olhou para a gente. E a gente ficou com medo, subimos numa árvore. E ele olhou e ficou assustado e saiu correndo e foi embora. Então, são histórias. E depois eu fui morar na cidade de Senhora com Verde. Fiz a segunda série primária. Depois vim morar em São Raimundo Nonato. Aí já fui para a terceira série, estudei lá no Rosa Teixeira. Depois na Edith Nobre, a quarta série. Fiz o fundamental aqui da quinta à oitava série lá no ginásio moderno, onde vocês estudam, que hoje é considerado centro moderno. Depois eu fui para Gercílio Macedo, que era a antiga Edith Nobre. Terminei o ensino médio em 84, fui trabalhar na zona rural, mas não ganhava quase nada, desisti, voltei e fui estudar, fazer um curso de contabilidade, que é técnico em contabilidade nível médio. Depois eu fiquei sem estudar, comecei a bordar e no final eu sonhava sempre em ser professora. Quando foi no ano de 1993, houve o primeiro vestibular em São Raimundo Nonato, onde para se conseguir, teria que ser professor para conseguir entrar nessa faculdade. E dependendo do local, tinha o número de vaga limitada. E eu teria que concorrer uma única vaga, porque era para onde eu era funcionária, só tinha uma vaga para letras. Concorri e tive êxito, quase não acredito, porque ou eu passaria em primeiro lugar ou não passaria, mas eu consegui. Entrei na faculdade, na primeira faculdade de São Raimundo Nonato. Quando foi em 97, eu concluí o curso, né? Eu me formei em curso superior, mas nesse trajeto houve um concurso para professor de estado, eu passei e eu considero a minha vida uma vida de sucesso, porque todos os meus bens, tudo que eu tenho na vida, o que eu posso ajudar as pessoas, eu consegui graças a esse meu trabalho. Então, eu considero também um êxito. E eu até dou conselho a todos vocês jovens que procurem estudar. Sei que tem muita gente que pode dizer assim, mas tem gente que não tem nem, até analfabeto e está rico, e vocês que são formados ganham bem menos, têm uma vida bem mais modesta. Mas a nossa riqueza não está somente em bens materiais. A gente tem que também ter uma riqueza cultural. E seria interessante que todos vocês pudessem fazer pelo menos um curso superior. São Raimundo Nonato tem vagas universitárias para todo mundo. Só basta ter interesse e estudar. Bom, gente, e eu trouxe um texto meu, que é uma crônica. O nome dela é A Vida, que eu mesma escrevi. Escrevi para os jovens, mais jovens do que eu, porque eu ainda não me considero velha. Me considero também jovem, um pouco mais avançada, mais jovem também, que eu ainda tenho toda a disponibilidade de trabalho, portanto, me considero jovem ainda. Então, aqui diz o seguinte: a vida. A vida é o maior dom de Deus que Deus nos presenteia. E muitas vezes, existem indivíduos que vivem se queixando, colocando pequenos problemas como se fossem grandes.
e só vão descobrir que estas lamentações são fúteis e desnecessárias quando surgem grandes obstáculos que não dependem apenas deles para resolverem. O tempo é a maior universidade da vida. Precisamos estar em constante revisão com nossa existência, vendo nossas dificuldades e dos outros, observando as gafes e evitando não cometê-las novamente. Essa é a maior escola da vida. Seria muito útil se nossos jovens soubessem ouvir as pessoas mais experientes, eles sofreriam menos. Porém, poucos gostam de aprender com o outro, preferem seguir seu caminho no escuro, trombando com as adversidades que esbarram. O caminho seria mais curto, o sucesso mais rápido e teria mais tempo para novas buscas, se soubessem enxergar com os olhos mais experientes. Como diz o Drummond, existe uma pedra no meio do caminho, mas ninguém quer desviar dela. Não adianta aviso, a maioria segue pela estrada mais difícil. Essa teimosia é vista em todos os ambientes que deparamos. É na escola quando estudantes preferem zoar com os amiguinhos a se dedicarem nos estudos. E quando acorda, o tempo já passou e não aprendeu o necessário. Naqueles jovens motoristas que excedem na velocidade ou em bebidas alcoólicas, colocando suas vidas em perigo ou a dos outros. Ou mesmo nos jovens que se envolvem com drogas lícitas ou ilícitas, confiante que aquilo é só curtição. Os pais aqui são caretas e quando vê já estão perdidos, num caminho espinhoso que muitas vezes não encontram mais a volta. A sabedoria vem sempre com nossas experiências, com nossos sucessos e insucessos. No entanto, não custa nada termos a humildade de aprender com quem viveu mais que nós. O jovem brasileiro não gosta do velho. Eles têm a ilusão de que o conhecimento é negócio de jovem e que os mais adultos são ultrapassados e ingênuos. Eles imaginam que a esperteza está com eles. Os jovens dominam a informática, a mãe de todo o conhecimento. Este é o retrato da vida do povo brasileiro. E, possivelmente, é uma das explicações para os insucessos da educação brasileira. Então, gente, esse aí é um texto meu, eu escrevi em algum tempo, já era professora docente, e quando eu escrevo esses textos, eu vejo a história dos jovens, a história de vocês, alunos, que a gente vivencia todos os dias. Tem muitas histórias de alunos que acreditam, que não perdem tempo, que correm atrás, que não desistem, enquanto tem outros jovens que desanimam, que param, que deixam para depois. E quando descobre, o tempo está passando. E eles, às vezes, veem o arrependimento. E esse arrependimento é triste. É o que nós não queremos, que vocês tenham esse arrependimento. Então, gente, pensem nisso. Tenham todos um bom dia, com fé, com confiança. Nunca desistam dos objetivos de vocês. Mesmo que a estrada tenha um pouco de espinho, tira os espinhos. Ou então salta os espinhos e continue correndo. Eu, quando era criança, eu corria numa estrada cheia de espinhos, de folhas de favela. Um espinho dolorido pra caramba. Mas mesmo assim, eu corria. E eu não desistia. Eu apenas não pisava em cima deles. Eu evitava me ferir. Porém, seguia a minha estrada. Então, tenham todos um bom dia.